Primeira carta de Paulo a Timóteo 2, versos 1 ao 8. Vou baixar mais aqui. Diz assim o texto, na versão NVI. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdade, da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Amém? Vamos só até o verso 8. O verso 9 em diante, meus irmãos, ele vai causar mais confusão do que edificação. Então eu preferi deixar ele de fora e deixar que o pastor possa lidar com a igreja da melhor forma possível. Ele sabe a maneira como lidar com esses textos. Eu prefiro deixar para a autoridade da igreja, tá bom? São textos bem complicados para um tempo de hoje. Amém? Nós vamos ler hoje esse título que eu pus aí, né, que eu já me esqueci. Oração, um exercício constante na vida da igreja. Vamos ver hoje a importância da oração. E vamos ver hoje realmente como nós devemos nos portar sobre esse assunto. A oração é algo complicado hoje em dia, né? Nós vivemos num mundo tão corrido e toma tanta nossa atenção que a gente vai deixando aquele tempinho reservado para a oração. E quando você percebe o tempo passou e você foi dormir. É assim que acontece na vida do crente hoje. Então nós vamos ver hoje por que a igreja deve se atentar a isso. Por que a igreja deve buscar mais estar em oração diante de Deus. Esse texto é interessante. Ele mostra que a igreja, que Paulo está aconselhando a igreja para buscar esse método para a vida dela, uma vida de oração. Eu queria que você imaginasse nessa noite, imagine se você numa sala cheia de pessoas, com muita gente, e há um mestre lá, um sábio que vai responder as perguntas de todos, e cada um vai ter a sua vez de fazer a pergunta. Só que cada um tem seus problemas, cada um tem suas dificuldades, cada um tem seus medos, cada um tem suas aflições, cada um tem seus pedidos a fazer. Cada um vai ter sua vez. Agora imagine que ao invés de cada um esperar a sua vez chegar, todo mundo começasse a falar assim simultaneamente, ao mesmo tempo. Todo mundo começasse a gritar pelo mestre, mestre isso, mestre aquilo. Todo mundo começasse a gritar os seus pedidos e os seus medos na mesma hora, todo mundo ao mesmo tempo. Seria um caos tremendo, né? Seria uma bagunça generalizada e dificilmente você conseguiria ouvir a resposta que você quer. O que vamos ver hoje, através dos conselhos de Paulo a Timóteo, nessa carta, é esse ensino de Deus sobre a importância da oração na igreja, sobre como a igreja deve orar, como devemos buscar e estar unidos nesse mesmo propósito, como devemos ter a mesma mente, o mesmo pensamento, sermos unânimes nessa questão. A oração na igreja ela é de suma importância na caminhada cristã. Não há como nós negarmos isso, não há como nós vivermos sem oração. Não há como andarmos sem oração. E Deus nos instrui, Ele instrui a igreja a maneira correta de orar, a forma correta de buscá-lo. E Ele nos mostra como devem ser nossas orações. Na Bíblia você vai encontrar a metodologia que Deus ensina de como você deve buscar, como você deve orar. Tanto as suas orações privadas, quanto essas orações em público, que Paulo vai falar aqui nesse texto nessa noite. É um texto interessante. A oração ela é negligenciada. Ela é deixada de lado, ela é enfraquecida, ela é abandonada muitas vezes. Só que a oração ela é o carro-chefe que leva o povo na direção de Deus. É a oração que leva você em direção a Deus. É uma igreja que não ora, não pode ser chamada de igreja. Dificilmente uma igreja que mantém esse relacionamento com o Senhor, o Deus poderoso, se ela não busca esse Deus, como ela pode ser chamada de igreja, a noiva de Cristo? Orar é se desviar de si mesmo em direção a Deus. É você largar de você mesmo e buscar a Deus. Nessa confiança, nessa fé de que Ele vai providenciar
tudo que nós precisamos. Ele providenciará. Ele é a videira, nós os ramos. A oração, ela nos humilha. Ela nos mostra que nós somos necessitados. Ao mesmo tempo em que ela exalta a Deus como o Todo-Poderoso a quem nós buscamos. É na oração que você reconhece: eu preciso de Deus. É na oração que você reconhece e exalta: Deus é poderoso e Ele pode satisfazer aquilo que nós necessitamos. Há duas passagens que Jesus fala, ela vai nos mostrar qual é o objetivo da oração. A primeira está em João 14:13, ele vai dizer: tudo que pedirem em meu nome, isso farei. Aí ele vai dizer o porquê: a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. E em João 16:24, ele complementa, ele vai dizer: até agora nada tens pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ora, duas coisas ele faz aqui. Ele diz no primeiro texto: o que vocês pedirem receberão, para que Deus seja glorificado. Depois ele diz: o que vocês pedirem receberão, para que a vossa alegria seja completa. Então qual é o propósito da oração? É glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Esse é o propósito da oração. É você exaltar e glorificar o Deus poderoso, ao mesmo tempo que você se alegra nele por tudo que ele faz por você. Romanos 12:12 vai dizer: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos nessa perseverança, onde eu oro ao Senhor com todas as minhas dores. Eu oro e peço ao Senhor, mas eu persevero, eu espero, eu insisto, eu aguardo a resposta dele. Com alegria, com alegria. Alegrai-vos nessa esperança. Como igreja, meus irmãos, nós devemos buscar isso. Sempre glorificar a Deus na pessoa de Jesus. Sempre. Ao mesmo tempo em que nós devemos buscar essa alegria completa nele. Aquele que busca ao Senhor, ele se alegra, porque sabe que o Deus poderoso há de agir em seu favor. Aquele que busca se alegra, porque sabe que o Deus que ele serve é todo poderoso e dono de tudo que há. Aquele que busca se alegra, porque sabe que Deus é santo, é Pai e ama o seu Filho. Paulo instrui Timóteo a que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. E ele complementa dizendo: para que vocês tenham uma vida pacífica, tranquila, com toda piedade e dignidade. Ele vai repetir isso em Filipenses 4:6. Ele vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, orações, súplicas e ações de graça. É o que nós devemos fazer. É um Deus que nos ama e que vê a dor do filho, e que vê o momento que você está passando, que vê as suas circunstâncias, que vê quando você está trancado no seu quarto sozinho, dizendo: Deus, onde tu estás? Como o salmista diz. Ele vê, ele enxerga, e ele diz: clame, ore, suplique, busque, ao mesmo tempo que seja com ação de graça, agradecendo por tudo que ele faz por nós. E Paulo, ele vai aconselhar Timóteo para que a igreja ore sempre por todos, por todos. Essa é uma oração intercessora da igreja, uma igreja que intercede. Interceder é essa expressão de amor pelo próximo. É você mostrar que você ama o próximo quando você ora pela pessoa. Irmão, eu estou orando por você. Irmão, não importa o que você esteja passando, você está mal comigo, eu estou orando por você. Aquela pessoa má que você acha que ela é má, que você vê as maldades dela, você acha que ela não pode se converter em momento algum, não pode mudar suas ações, que é difícil de perdoar ou ser perdoado por ela. Irmão, eu estou orando por você. Isso é expressão de amor ao próximo. E é muito interessante Paulo colocar isso aqui, porque olha o jeito que ele começa esse capítulo. Antes de tudo, pois. Antes de tudo, pois. O que significa? Significa que esse termo está ligado a algo que ele falou antes. Ora, eu falei alguma coisa, mas antes de tudo, pois, orem por todos os homens. Então o que é que ele disse antes? Aí ele vai dizer, aí nós vimos no último sermão, né? Ele encerra
o primeiro capítulo, dizendo: entre esses homens que estão corrompendo da igreja, estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Antes de tudo, pois, orem por todos os homens, incluindo esses que se desviam da verdade. Veja bem, nós vimos no outro sermão que Paulo, ele entregou esses homens a Satanás para que eles despertem e voltem para a verdade, para que eles acordem. Então isso mostra que é amor. Paulo amava esses homens. Olha, vou abandonar vocês no mundo para que vocês aprendam que há um Deus que ama vocês e vocês retornem para Ele. E aí Paulo vai dizer logo no verso seguinte: orem por todos os homens, incluindo esses, igreja. Todos os homens. Não importa se a pessoa saiu da igreja, se a pessoa está blasfemando lá fora, nosso dever como igreja é interceder, é dobrar os joelhos, é orar e clamar, dizer: Deus, traz aquele coração de volta. É o dever da igreja, é nosso dever. Nós devemos clamar, dobrar nossos joelhos, nos prostrar diante de Deus e buscar nele essas bênçãos. E ele vai dizer que esses homens não são só amigos nossos, ou pessoas que nós amamos. Ele vai dizer no verso 2: orem também pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Essa oração pela autoridade, ela é essencial para que nós possamos viver em paz e pregar o evangelho em paz. Não é verdade? Se nós vivermos como há muitas por aí, em sociedades onde o evangelho é proibido, e as autoridades que governam essas nações odeiam o evangelho, e todo aquele que carrega o evangelho, e nós vemos isso, você sabe que isso acontece no mundo todo, como será difícil viver em comunhão, como será difícil ter essa igreja com portas abertas pregando a palavra. Por isso que Paulo fala: orem por essas autoridades. Se a autoridade é boa e justa, orem por ela para que permaneça assim. Se a autoridade é injusta e má, aí sim é que você deve orar por ela, para que Deus venha agir em nosso favor, para que Deus venha cuidar da sua igreja, proteger a sua igreja, segurar, refrear aquela autoridade perversa, como ele fez lá no Egito. Refrear, segurar, para que Deus venha agir em favor da sua igreja. Esse respeito, essa intercessão, ela demonstra nossa submissão a Deus, porque é a ordenança dele. Romanos 13, verso 1, ele vai dizer: toda alma, toda ela, esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram ordenadas por Deus. Aí Paulo acrescenta: porque isso é bom e agradável perante Deus. Imagina você dizer assim: eu odeio aquela autoridade, não vamos citar nomes aqui, odeio aquela autoridade, não vou orar por ela de jeito nenhum. Isso demonstra que você tem um coração convertido? Porque Paulo está mostrando aqui, devemos orar por todos esses homens, porque é desejo de Deus que todos sejam salvos. Deus quer alcançar todos os homens. Paulo diz que Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Isso inclui autoridades boas e más. Isso inclui esses amigos bons e maus. Isso inclui esses que você ama e esses que você odeia. Isso inclui todas as pessoas. Deus deseja que todas elas cheguem ao conhecimento da verdade. E você tem essa verdade. Você tem esse conhecimento. Você tem essa chave da despensa. Você pode apresentar para ela o evangelho. Deus, Ele julgará a todos naquele grande dia. É dever dele julgar. Mas até lá, o evangelho está disponível a todos. Todos. Todos podem chegar ao conhecimento da verdade. E quem é que leva essa verdade? A igreja do Senhor. Aquela que prega e aquela que intercede. Que intercede. Nossa oração deve refletir esse desejo divino de alcançar todas as pessoas. Veja bem, é quando você ora por essas pessoas, que você demonstra, que você reflete que há um Deus que ama em você. Esse desejo divino de alcançar pessoas, quando você ora, quando você intercede, quando você clama, quando você busca por essas pessoas, você está mostrando que em você há o mesmo coração de Deus que ama essas pessoas. 2 de Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
E a gente fica dizendo, por que Deus não pesa a mão? Por que Deus não arranca logo da terra? Pedro está dizendo, é porque Deus é paciente. É porque Deus espera, Ele é longânimo, Ele aguarda para que aquela pessoa, no tempo de Deus, chegue ao conhecimento da verdade. Muitos vão chegar lá no fim da vida. Muitos passaram a vida inteira odiando a Deus, a vida inteira blasfemando contra Deus. Estávamos comentando isso da terça-feira, né, lá em casa, no estudo. Estávamos comentando sobre essa questão. Há muitos que a gente está vendo hoje na mídia, que hoje blasfemam contra Deus, vivem uma vida longe de Deus, mas que Deus pode alcançar sim. Deus alcançou o apóstolo Paulo, e Paulo disse, eu sou o maior dos pecadores, porque eu perseguia a igreja, hoje sou parte dela. Deus pode alcançar qualquer um. E o dever da igreja é interceder, clamar, buscar. Deus converte, quebranta aquele coração. Deus, o coração é de pedra, é duro, mas para Deus não existe coração de pedra. Deus tira e coloca um de carne, novo, quebrantado. Deus faz o que Ele quer. E nós, como igreja, apenas servimos. No versos 5 e 6, ele vai reforçar: nossas orações devem sempre ser direcionadas a um só, Cristo. Não existe outro. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro. E os homens têm buscado em tantos outros lugares. Eu amo a Jesus, mas eu vou buscar Deus em outros lugares. E Jesus diz, olha, se você me ama, guardaria os meus mandamentos. E um dos meus mandamentos eu afirmo que eu sou o único mediador entre Deus e os homens. Paulo enfatiza aqui que foi Cristo que morreu na cruz, não foi outro. Foi Cristo quem morreu com um só propósito. Paulo vai dizer, para nos resgatar. Se você foi resgatado hoje, foi porque Cristo morreu na cruz. Não foi porque outro morreu. Foi porque Jesus morreu por você. Você está hoje salvo, transformado, lavado no sangue de Jesus, porque foi Ele quem morreu na cruz. Não existem outros deuses, outros lugares. Somente Cristo é esse que dá o seu sangue precioso para resgatar a sua noiva. Nossa oração é oferecida através de Cristo, que intercede por nós diante de Deus. Hebreus 7:25 vai dizer, portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por Ele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Veja bem, Cristo viveu pela igreja, morreu pela igreja, ressuscitou pela igreja e hoje ainda está vivo à direita de Deus, intercedendo pela igreja. Aleluia, aleluia. Olha que texto maravilhoso. Ele é capaz de salvar definitivamente. Não existe outros meios. É de uma vez por todas. Ele salva aqueles que se aproximam de Deus, porque Ele vive intercedendo pelos seus. Ele vive pedindo ao Pai pelos seus. Você tem que dormir hoje com esse pensamento. Neste momento, Jesus está orando por mim, intercedendo por mim, clamando por mim, junto ao Pai, pedindo por mim. Ele vive para interceder pelos seus. Sua morte foi única e suficiente. Não precisou mais. Ele nos reconciliou com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, Ele nos reconciliou. Ele nos fez voltar, sermos agora amigos de Deus. Ele tornou Deus propício a nós, a nosso favor, pelo que Ele fez na cruz. Ele é plenamente homem, Paulo vai dizer aqui, Cristo, homem, e Ele é plenamente Deus, fazendo Ele assim o único caminho entre Deus e os homens. E Ele mesmo vai afirmar isso, João 14,6, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. A não ser que achem que haja outro Pai nos céus, o único Pai que há no céu, Jesus diz, só há um caminho que vá para Ele, sou eu. É através de mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E toda a Escritura, no Antigo até no Novo, toda ela aponta para Cristo como o único mediador. É Ele que intercede por você, igreja. É Ele que está nesse momento diante de Deus, pedindo por você.
E Paulo reforça o fato de ele ter morrido por nós, dizendo que isso é o testemunho, é a prova de que ele é o único que intercede. Paulo vai dizer, há um só Deus e um só mediador. Paulo está dizendo, há um só mediador. Quem? Jesus Cristo, o homem. Por que ele é o único mediador? Porque foi ele que se entregou a si mesmo por resgate por todos. E esse é testemunho de que ele é o único mediador. Essa é a prova. Ele ter morrido para resgatar a todos é a prova de que somente ele intercede por nós. Somente ele é esse intermédio entre nós e Deus. Esta é a prova. Ele se deu, se entregou. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu de boa vontade a dou, por amor à sua igreja, por amor às suas ovelhas. E nós somos essas ovelhas. Aleluia, nós somos essas ovelhas. Verso 2:8, ele vai dizer, ele nos resgatou para uma vida de santidade. A oração deve ser acompanhada de uma vida de santidade e pureza diante de Deus. 1 de Pedro 1:15 e 16. 1 de Pedro 1:15 e 16 diz, mas assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos igualmente santos em todo procedimento, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Paulo está exortando a sua igreja que viva de acordo com o Deus que ela ama, com o Deus que ela serve, com o Deus que ela adora. Esse Deus é santo. E se você vai clamar ao Senhor, orar ao Senhor, dobrar os joelhos diante desse Deus, seja também o mesmo procedimento de santidade. Em todo o procedimento, em toda a sua vida. E nós somos pecadores que caem o tempo todo. Mas há um que nos justifica. Jesus Cristo nos justifica diante de Deus. Você é justificado por causa de Cristo. Não por causa de você. Não por causa de mim. Se eu fosse me justificar a mim mesmo, eu estava perdido. Mas Cristo nos justificou. E agora nós temos que andar essa vida de santidade. Porque nós temos um Deus santo. E exige de nós essa santidade. Paulo vai dizer que ele exorta os crentes a orar sempre, em todo lugar, levantando mãos santas. Sem contendas, sem ira, mas sempre em unidade. Sempre unânimes, no mesmo pensamento. Tiago 5:14 ao 16 vai dizer o seguinte: entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que eles orem por ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Não pode haver contenda no meio dos irmãos. Não pode haver ira. Tem que haver amor. Tem que haver santidade. Somente santidade. O Salmo 133, famosíssimo, diz que é bom que os irmãos vivam em união. É bom. E é ali, na união dos irmãos, o Senhor derrama bênção e vida para sempre. Na união dos irmãos. Quando a igreja está unida em um só propósito. Quando a igreja está em um só pensamento. Deus ali derrama bênção e vida para sempre. Esse é um texto interessante. O Salmo 133. Deus compara ao óleo que desce sobre a barba dos sacerdotes. O orvalho quando chove e desce sobre a montanha. A calmaria, aquela paz, aquela serenidade. Deus derrama bênção. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Nós somos a noiva do Senhor. Nós somos aqueles que dizem: eu amo ao Senhor que eu não vejo, então devo amar o meu irmão que eu estou vendo. Se eu digo que eu amo a esse Deus, que eu não enxergo, apenas o sinto em meu coração, apenas creio pela sua palavra, eu tenho que amar o meu irmão que eu vejo todos os dias. Tem que haver essa unidade, tem que haver esse companheirismo, essa fraternidade, esse amor entre nós. O que nós vemos muitas vezes são divisões. Por causa de pensamentos diferentes, muitos se afastam uns dos outros, blasfemam uns contra os outros, se abandonam uns aos outros. Quando Jesus diz: aproximem-se uns dos outros, suportem uns aos outros, orem uns pelos outros, amem uns aos outros. É assim que a igreja deve andar, em santidade e amor. A oração, ela entra como uma fortaleza nesse sentido. É aí onde nós nos fortalecemos, nos enriquecemos em Deus.
onde nós firmamos nossos pés com a nossa fé no Senhor. A oração nos aproxima de Deus, nos aproxima de Jesus, a sermos mais parecidos com Ele. Por isso que Timóteo vai enfatizar, olha, Paulo vai enfatizar para Timóteo: Timóteo, ensina a igreja que eles devem fazer isso o tempo todo. Oração, súplica, clamor, pedidos, ação de graças, o tempo todo. Orem, que a igreja ore. A igreja tem que orar. A igreja anda de joelhos. Uma igreja que não ora não pode ser chamada de igreja, irmãos, infelizmente. A oração, ela é uma das maiores armas espirituais que existe, mas ela tem sido negligenciada, tem sido abandonada. E a igreja deve buscar essa vida de oração constante, uma oração contínua, uma oração incessante. Tem que ser esse exercício contínuo de oração, para que possamos fortalecer a nossa fé e andar com o nosso Deus. E o diabo, ele odeia crente que ora, não é verdade? Ele odeia crente que ora, ele faz de tudo para impedir que você ore. Eu estava brincando aqui outro dia, conversando com alguns irmãos, falei que a arma que ele tem usado hoje é essas multitarefas do dia a dia. A gente tem hoje tanta tarefa, tanta coisa para fazer, que ele vai tirando todo o seu tempo para que você não tenha tempo de buscar o Senhor. É isso que ele está fazendo hoje. Ele vai tirando todo o seu tempo. É 1 hora aqui, meia hora aqui, 15 minutos ali. Ele vai preenchendo todo o seu dia. Você, mas eu tenho que orar. Você vai orar, espera só o dia acabar. E você vai preenchendo o seu dia com várias coisas. Quando você percebe, o dia passou, o cansaço chegou e a oração ficou para o outro dia. E no outro dia, a mesma coisa. O diabo odeia crente que ora. Ele odeia muito mais uma igreja de joelhos. Ele vai nos impedir de orar de todas as formas. Nós temos que nos assemelhar a essa igreja primitiva, essa igreja de Atos dos Apóstolos, que eles estavam orando o tempo todo. Para tudo eles oravam. Quando Pedro estava preso, a igreja estava em oração por ele. Eu acho interessante esse texto, porque Pedro estava preso, a igreja intercedendo e orando por ele, mas quando Deus o salva, que ele aparece na porta, não, ali é o anjo dele, Pedro já morreu já. Uai, cadê a fé desses homens, né? Mas estavam ali orando, intercedendo por Pedro, esperando que Deus faça o milagre. E o milagre já tinha sido feito. Mas a igreja orava por Pedro. A igreja orava pedindo direção de Deus, em Atos 1:24. A igreja orava no partir do pão, em Atos 2:42. A igreja orava quando eu consagrar irmãos, em Atos 6:6. A igreja orava por tudo. Não existe momento certo para orar, nem lugar certo para orar. Paulo diz para Timóteo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. E aí ele acrescenta em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:17, orem sem cessar. Ó, Timóteo, orem em todo lugar. 1 Tessalonicenses, orem sem parar. Ou seja, é em qualquer lugar e é em todo tempo. Não existe hora nem lugar. Toda a vida do crente, toda a vida da igreja deve ser uma vida de oração. Eu queria que nós despertássemos nessa noite para esse sentido. Eu queria que você pensasse, refletisse sobre isso. Eu não estou orando. Eu tenho orado tão pouco. Ler a palavra, a gente vai trabalhar isso em outro momento. Mas vamos pensar nisso agora, em oração. Você percebe como o seu dia tem sido preenchido e você dedica aqueles 5 minutos cansados e exaustos, o corpo morrendo já, querendo a cama e o travesseiro, querendo o lençol nesse tempinho frio. E você guardou aqueles 5 minutinhos, mas o sono se apossou de você e dominou você. Eu quero que você reflita sobre isso. Eu sou noiva do grande noivo que virá buscar. Eu tenho que estar em comunhão com esse noivo. Eu faço parte da igreja de Cristo, então eu devo ser uma igreja que ora e que busca ao Senhor. Quanto mais meu coração, seu coração for tomado por esse mundo, orem. Orem mais. Quanto mais você se sentir tentado, ore mais. Ore mais. Quanto mais sua atenção estiver se desviando para outras coisas, ore com muito mais força. Quanto mais você perceber os ataques do inimigo, aí sim é que você deve orar mais. Quanto mais você precisar de ajuda, se sentir solitário e abandonado, ore. Ore muito mais. Ore muito mais. Nesses momentos de dor, de aflição, de abandono, nós devemos orar muito mais. Muito mais. Existe um livro muito famoso chamado Robinson Crusoe. É um romance de 1917.
sobre um náufrago, e eu achei legal porque nós levamos agora um louvor sobre naufrágio, em que Deus não abandona quando a gente está vendo o barco naufragar. E é sobre um náufrago, um homem que ficou 28 anos preso numa ilha deserta. Seu barco afundou e ele foi para uma ilha e passou 28 anos preso nessa ilha. É um livro fictício, na verdade, não é real, fictício. Mas sobre um personagem que passou 28 anos preso numa ilha deserta. E há um trecho desse livro que eu gostaria de ler para a igreja. Diz assim, ó: Robinson Crusoe sobreviveu a um naufrágio. Ficou totalmente sozinho em uma ilha deserta. Sua situação era de causar dó. Deitou-se em seu leito acometido de febre. A febre durou bastante tempo. E ele não tinha ninguém para cuidar dele, nem para trazer um copo de água fresca. Ele estava pronto para morrer. Estivera habituado ao pecado e tinha todos os vícios de um marinheiro da época, todos eles. Mas a sua condição atual e desesperadora o fez pensar. Então ele abriu a Bíblia que ele encontrou no seu velho baú e os seus olhos caíram sobre uma passagem de Salmos 50:15, que diz: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Naquela noite ele orou pela primeira vez em sua vida. E dali em diante houve nele sempre esperança em Deus. E foi isso que marcou o seu nascimento para uma vida celestial. Veja que trecho interessante desse livro. Era um bêbado, um marinheiro bêbado, que tinha todos os vícios de prostituição, de bebedeira, que os marinheiros tinham na época, né? Viviam naqueles bares, bebendo e se fartando no pecado. Mas vai viajar e seu barco naufraga, ele passa lá 28 anos nessa ilha. Num certo momento ele está abandonado com febre, não há ninguém para que possa ajudá-lo. Então ele abre o seu baú, encontra a Bíblia, abre a Bíblia e seus olhos caem sobre esse texto: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Nesse texto você percebe que há uma certa parceria entre o homem e Deus. Veja bem, ó, qual é a parte do homem? Invoca-me no dia da angústia. Invoca-me. Essa é a sua parte. Invoca o Senhor. Qual é a parte de Deus? Eu te livrarei. Eu te livrarei. Qual é o benefício para o homem? Ele será livrado. E o benefício para Deus? Ele será glorificado. Veja como é uma aliança entre o crente e Deus. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Eu te livrarei. E tu me glorificarás. Você tem seu livramento e Deus receberá a glória que lhe é devida. Aleluia. Nós, como igreja, temos que ter essa plena alegria. Essa alegria pelo fato de que Deus é glorificado em nós. Veja bem, Deus é glorificado em você. Outro hino que nós vamos agora há pouco, né? Temos que refletir esse Deus. As pessoas têm que ver esse Deus e glorificá-lo por causa disso. As pessoas olham para você e enxergam um Deus. E glorificará esse Deus por causa da vida que você tem, a vida que você vive. Essa vida condiz com esse Deus. Se você vive uma vida santa, perfeita diante de Deus, diante desse mundo, as pessoas o verão e glorificarão. Se você vive uma vida blasfema, mundana, longe de Deus, as pessoas verão e dirão: não há Deus nenhum naquele homem. O Deus que é o Deus mundano, não é o Deus santo, não é o Deus da Bíblia. Ele é glorificado em nós. As pessoas olham para você e querem ver Deus. Nós somos cartas. As pessoas leem a nós. Uma vida de oração é essa vida que nos faz ser parecidos mais com Cristo. É essa vida de oração que nos faz chegar a esse varão perfeito, a essa plenitude, a aquela imagem perfeita lá no fim dos tempos. É através da oração. Buscar esse Deus, clamar por esse Deus. Deus supre a necessidade da igreja. Deus supre a necessidade do crente. E é papel da igreja, é papel do crente lhe dar a glória que é devida. Deus é glorificado. Paulo diz aos gregos em Atos 17, quando ele está lá no Areópago, lá em Atena, ele vai dizer: o Deus que, Atos 17, 24 e 25, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Veja, Deus não precisa de nada. O que Ele exige é glória para si.
Nós precisamos dele. Nós somos necessitados dele. E nós recebemos tudo dele. Olha o que ele pode dizer: ele dá a vida, ele dá o fôlego da vida, ele dá o ar para respirar. Todas as demais coisas ele dá à sua igreja, ele dá aos seus filhos. Ele nos proporciona todas as bênçãos celestiais, meus irmãos. Todas as bênçãos celestiais é reservada para aqueles que amam ao Senhor, aqueles que se dedicam a buscar ao Senhor. Eu quero viver minha vida diante de Deus. Na oração nós deixamos de nos preocupar com as coisas da terra para nos concentrar nas coisas que vêm do alto. Na oração nós deixamos, há uma frase interessante que diz: quanto mais do céu buscar, menos da terra eu irei cobiçar. Quanto mais do céu buscar, menos da terra eu irei cobiçar. Busque ao Senhor, busque as coisas que vêm do alto. E esse mundo não vai ter como tentar você, que você vai dizer: olha, não há nada nesse mundo que me preencha. O que me preenche são as coisas que vêm do alto. É uma frase de C.S. Lewis que ele fala, né? Ele diz: olha, se eu busquei nesse mundo em todas as coisas, tudo que há no mundo, busquei todas as paixões e nada preencheu o meu coração, então eu tenho plena convicção de que eu não fui feito para esse mundo. Você não foi feito para esse mundo. Não há nada nesse mundo que venha preencher seu coração, somente as coisas que vêm do alto. Vamos fortalecer nosso relacionamento com o Senhor. Vamos fortalecer essa caminhada cristã. Vamos cada vez mais estreitar essa intimidade com o Senhor. E é na oração que fazemos isso. Paulo clama a Timóteo: Timóteo, ore, ensina aos irmãos a orar, a buscar a minha face, a face do Senhor. A Bíblia ensina claramente que o alvo de tudo deve ser glorificar a Deus. Além de tudo, alegrar-se nele. Estou encerrando já. E a oração é o grande elo que fortalece essas duas coisas. É a oração que fortalece isso: glorificar a Deus e alegrar-se nele. A oração busca essa alegria dessa comunhão com Jesus. A oração, ela compartilha a fraternidade entre os irmãos. É por isso que muitas vezes a gente tem momentos de oração com a igreja, né? A gente gosta de orar sozinho, mas tem momentos que é com a igreja. Aquela igreja que dobra os joelhos junto, que ora junto, que clama ao Senhor junto. Na oração nós reconhecemos nossa pobreza e a sua riqueza, nossa falência e a sua abundância, nossa miséria e a sua misericórdia. Aleluia, aleluia. É na oração, irmãos, que nós exaltamos a Deus. É na oração que nós glorificamos a nosso Deus. Porque é aí que nós admitimos que nós precisamos dele. Nós ansiamos por tudo que vem dele. Pedi e recebereis, para que o Pai seja glorificado e que a vossa alegria seja completa. Que possamos seguir esse exemplo de Paulo e Timóteo, de todos esses servos que apareceram na palavra de Deus, em toda a história bíblica, homens que buscaram ao Senhor. Que possamos ser crentes que amam esse momento de oração. John Piper, ele fala uma coisa interessante, um teólogo americano. Ele diz que você vai viajar de férias, você não prepara de repente: amanhã eu vou acordar e vou de férias. Não tem como. Você não tem lugar para ir, não tem dinheiro, não tem gasolina no carro, não tem nem o tempo necessário. Não é assim que funciona. O que é que ele fala? Você tem que se programar. Semana que vem, daqui a 15 dias, daqui a um mês eu vou viajar de férias. Então eu vou preparar carro, dinheiro, vou falar com a empresa, vou falar com os amigos, vou falar com quem quer que seja, vou preparar tudo para que chegue o momento de eu viajar. Da mesma forma é a oração. Se é assim agora, eu vou chegar em casa hoje e vou orar 1 hora. Ou amanhã eu vou planejar, amanhã eu vou começar meu momento de oração. Você percebe que não vai acontecer, porque tudo vai tomar o seu tempo. Mas o nosso ensino hoje é: programe-se, reserve esse momento. Veja, Deus, eu vou me programar. Me ajuda a ter esse tempo. A semana que vem, me ajuda, Senhor. Me ajuda para que próxima quinta-feira eu coloco na minha agenda: essa hora aqui ninguém toma, é de Deus, é minha e de Deus. Então prepare lugar, prepare hora, prepare louvor, prepare adoração. Vá para o seu quarto e busque ao Senhor. Da mesma forma, a igreja reúna-se para orar ao Senhor. Nós fazemos isso de vez em quando, não é? É muito bom orar junto com os irmãos. Que nós possamos tomar isso como exemplo. Que possamos tornar nossa vida cada vez mais fervorosa em oração diante de Deus. Porque essa é a vontade que nosso Deus quer de nós. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Próximo mês, Timóteo capítulo 3. Porque o resto desse texto fica com o pastor. Amém.